Saudamos a todos os irmãos com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Motivo de satisfação podermos estar neste domingo na casa do nosso Deus para lhe rendermos louvor e adoração, o culto que só a Ele é devido, a glória que só a Ele é devida, porque o Senhor é o nosso Pai eterno, o Senhor dos senhores, aquele que nos criou e aquele que nos salvou. A palavra do Senhor nos diz no livro de Provérbios, capítulo 2, versículos 6 e 7. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, e é escudo para os que caminham na sinceridade. De forma que a verdadeira sabedoria e o entendimento é o Senhor quem dá. E a Epístola de Tiago nos diz: se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus que a tudo dá. De forma que devemos buscar em Deus a sabedoria, o entendimento, a inteligência, porque é dádiva do nosso Deus para com aqueles que o temem. Porque Ele diz que a verdadeira sabedoria Ele concede aos que são retos, e Ele é escudo para os que andam na sinceridade. Que o Senhor esteja nos guiando, nos conduzindo nesta caminhada, nos abençoando, porque Ele é o nosso Pai eterno, o nosso Deus, o nosso Salvador, aquele que tem cuidado de nós, aquele que é o Senhor absoluto de tudo que existe, aquele que tem dirigido o curso das nossas vidas. Que Ele seja sempre glorificado em nós e que a gente, como povo do Senhor, como diz o final do versículo 7, caminhemos em sinceridade, em verdade, em retidão diante do nosso Deus. Oremos nesse instante uma oração de adoração ao Senhor. Oremos. Pai eterno, nos colocamos diante da Tua presença, Te louvamos, Te bendizemos, Te exaltamos, porque Tu és Deus Santo e poderoso. E rogamos, Senhor, que nunca aparte de nós a Tua graça e a Tua misericórdia. E rogamos que o Teu Santo Espírito nos conduza por caminhos planos e retos, com atitudes que agradem o Teu coração, que alegrem o Teu coração. Vem, Senhor, operar em nosso meio. Vem, Senhor, conduzir os nossos corações a uma verdadeira adoração, a estarmos em comunhão contigo, com os irmãos, a te servirmos de verdade, com o coração quebrantado aos teus pés. Nós te louvamos porque sabemos que o Senhor é o Deus presente, que nunca nos abandona. Nós te louvamos porque sabemos que mesmo diante das dificuldades, dos intempéries da vida, nós podemos contar contigo, porque o Senhor está do nosso lado. Nós te louvamos porque o teu braço forte está a nos conduzir, a nos suster. Nós te louvamos pelo sacrifício na cruz do Calvário, que pagou o maior preço. O homem e Deus, Jesus Cristo, justo, puro, santo e perfeito, se entregou ao meu favor e nos redimiu, e nos perdoou e nos reconciliou contigo. Por isso, Senhor, nós te pedimos que o Senhor venha nos motivar a estarmos na Tua presença, andando de forma reta, de forma íntegra, de forma que te agrade, sendo o Senhor sempre o rumo da nossa vida e um vínculo da paz no Senhor Jesus Cristo. Pois assim te oramos, te agradecemos e te louvamos, no nome santo do Senhor Jesus, o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores. Amém. Vamos adorar o nosso Deus com o hino 201.
manso e suave, Jesus nos chamando, chama por mim e por ti. Convido a igreja a se colocar em pé. Manso e suave, eis Jesus nos chamando, chama por ti e por mim. Eis que ele às portas espera velando, vela por ti e por mim. Vem já, alma cansada, vem já. Manso e suave, Jesus convidando, chama, ó pecador, vem. Com paciência ele está esperando, hoje por ti e por mim. Oh, não desprezes quem convidando, convida a ti e a mim. Vem já, alma cansada, vem já. Manso e suave, Jesus convidando, chama, ó pecador, vem. O tempo corre, as horas passam por ti e por mim. E por fim vão chegam a ti e a mim. Vem já, alma cansada, vem já. Manso e suave, Jesus convidando, chama, ó pecador, vem. Ó, quanto amor que Jesus nos tem dado a ti e a mim. Eis que foi morto, foi crucificado, morto por ti e por mim. Vem já, alma cansada, vem já. Manso e suave, Jesus convidando, chama, ó pecador, vem. Meus irmãos, podem sentar e vamos abrir mais uma vez no livro de Provérbios, a palavra do nosso Deus. Agora, capítulo 8, versículos de 12 a 14. Provérbios 8, de 12 a 14. Vamos fazer essa leitura de forma alternada. Convido ao pastor que nos auxilie, juntamente com a igreja, nessa leitura. Provérbios 8, de 12 a 14. Nos diz assim a palavra do nosso Deus: Eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimentos e de conselhos. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Eu os aborreço. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento. Minha é a fortaleza. Meus irmãos, esta
porção da palavra do nosso Deus. Nos traz lições grandes e importantes. Cada vez que lemos a palavra de Deus, o seu Santo Espírito fala aos nossos corações, porque a Bíblia diz que a sua palavra renova-se, de forma que o Senhor no mesmo texto fala diversas formas ao nosso coração, mesmo o escritor tendo descrito um conteúdo único, mas Deus, na sua misericórdia, Ele pode aplicar de forma diferente aos nossos corações para suprir as nossas necessidades. Mas no versículo 12 diz: eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimento e de conselhos, de forma que a sabedoria e a prudência andam juntas. Nenhum imprudente pode se intitular por sábio. A sabedoria é um dom, uma graça divina aos nossos corações. Mas, meus irmãos, o versículo 13 é extremamente claro quando ele diz o temor do Senhor. Nós sabemos que a verdadeira sabedoria é o temor do Senhor, consiste no temor do Senhor. Mas ele diz que o temor do Senhor consiste em aborrecer do mal, aborrecer a soberba, a arrogância, o mau caminho, a boca perversa. Isso consiste na verdadeira sabedoria. Aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Ninguém que anda no caminho desagradável ao nosso Deus pode dizer que está na sabedoria divina. Nós sabemos que existem várias sabedorias. Inclusive, Tiago diz que se alguém desenvolve contendas, né, e carnalidade, essa sabedoria não vem de Deus. Antes, ela é mundana e demoníaca. Que o Senhor, pois, na sua graça e na sua misericórdia, sabendo das nossas limitações, mas nós confiamos no intermédio de Cristo, aquele que nos perdoa e aquele que, através do seu Santo Espírito, nos capacita a fazermos a vontade de Deus, não por as nossas próprias forças, mas pela vitória que Cristo conquistou na cruz, nos dando a vitória através do seu Santo Espírito, nos fortalece, nos habilita a vencermos o mal e o pecado. Porque a sua palavra diz que nós não fomos tentados além das nossas forças, mas com a tentação Ele providencia o livramento, o escape, para que possamos suportar, de forma que o Senhor nos dá força, sabedoria, graça, e que Ele nos conduza no caminho reto, nos desviando do mal e andando na sua vontade. Vamos, nesse instante, fazermos mais uma oração, agora de confissão de pecados. Possamos estar nos quebrantando aos pés do Senhor, nos refletindo aquilo que precisamos mudar, aquilo que o Senhor requer de nós, e através dos seus méritos, nós recebemos o perdão e a força para continuarmos nessa jornada. Oremos. Senhor nosso Deus, nos achegamos a teu trono da graça em oração, confiados nos méritos do Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e que reina. Nós te louvamos porque sabemos que o sacrifício de Cristo nos trouxe a paz contigo. Senhor, nós nos achegamos a ti de coração quebrantado, te louvando pela tua bondade em nossas vidas, e pedindo que o Senhor venha apagar as nossas transgressões, afastar do nosso coração todo e qualquer mal, todo e qualquer sentimento que não te agrada. Vem, Senhor, purificar os nossos lábios e os nossos corações. Vem, Senhor, nos lavar com o precioso sangue do teu Cordeiro, para que possamos estar alvos mais que a neve, um milagre que só o teu sangue pode nos tornar. Pecadores, mas redimidos pelo sangue do Cordeiro, e são aceitos diante do Pai. Vem, Senhor, nos suster e nos sustentar como espírito voluntário,
de gratidão, de reconhecimento do teu amor e da tua misericórdia em nossas vidas. Vem, Senhor, nos dar força e nos conduzir nessa jornada, até nos encontrarmos contigo na Jerusalém eterna, porque o Senhor é o nosso Pai eterno, aquele que nos criou, nos salvou e nos adotou como filho. Senhor, nós te louvamos pelo privilégio que temos de estar na tua casa, de termos te conhecido, de termos sido separados do mundo para o teu serviço. Nós te louvamos porque fomos resgatados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do teu amor. Ser conosco, opera na tua igreja, para o louvor da tua glória, para a exaltação do teu nome, para a manifestação às trevas, que existe uma luz de Deus operando no teu povo aqui na terra. Recebe nossa oração e a nossa gratidão, no nome do Senhor Jesus, o Rei da Glória. Amém. Graça e paz, irmãos. Fiquemos em pé e com alegria cantemos ao nosso Deus, Deus presente, Deus santo, Deus poderoso. Como é bom estar em sua presença. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar, Senhor. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mas ninguém. A Deus seja o louvor.
Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Os irmãos, pode sentar. Nesse instante temos a oportunidade de dedicarmos a Deus os nossos dízimos e as nossas ofertas. Continuemos louvando ao Senhor. Fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias, bem mais que um desejo, tu és essencial para sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Eu tenho sede de ti, minha alma sede
só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, manancial, única fonte de vida tu és. Manancial, fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias, bem mais que um desejo, tu és essencial para sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, manancial, única fonte de vida tu és. Manancial, única fonte de vida tu és. Sim, Senhor. Tu és a única fonte de vida, de fé, de confiança, de esperança. Tu és o Deus poderoso, o Deus que nos guia, o Deus que nos fortalece, o Deus que nos ensina, o Deus que nos capacita e que a cada dia está olhando por cada um de nós, nos ensinando a te servir, a te agradar, a adorar, bendizer, santificar o teu nome, pois tu és o santo, um Deus poderoso, um Deus tremendo, o Deus que está no controle das nossas vidas, o Deus que é soberano, pois tudo está diante de ti, nada nem ninguém poderá abalar o tamanho do teu poder, da tua grandeza. E diante de ti nesta manhã, dedicamos, Senhor, nossas vidas, dedicamos, ó Pai, os nossos dízimos e as nossas ofertas, e nós te pedimos por cada um dos teus filhos, que aqui, ó Deus, colaboraram nesta manhã com o crescimento do teu reino, que o Senhor possa estar abençoando cada uma dessas vidas, ensinando, ó Deus, a cada um de nós o propósito de te servir, o propósito de existir, que possamos te glorificar, que possamos em ti nos alegrarmos, que possamos dedicar os nossos dias para ti, para o teu reino, para a propagação do teu nome, para o ensino das boas novas de vida eterna. Te louvamos por tudo nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, temos a oportunidade nesse instante de ouvirmos a mensagem da parte de Deus para os nossos corações. Que o Senhor esteja abençoando o pastor David e ministrará a palavra do Senhor. Meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus sejam sobre nós, amém? Nós vamos orar nesse instante, como temos feito todos os domingos pela manhã, orando pelos enfermos, pelos enlutados, e nesta oportunidade nós também estaremos orando pelas nossas crianças que vão estar se dirigindo lá no pavilhão para também ter um momento de culto em continuidade ali
juntamente com as professoras do departamento infantil. Então, daqui a pouquinho a gente já vai orar. Depois da oração, as crianças podem ir. Mas nós queremos, nesta oração, incluir a nossa gratidão a Deus pela vida de todos os nossos visitantes que estão aqui nessa manhã. Sejam todos muito bem-vindos. A você também que nos acompanha através das redes sociais, receba a nossa saudação em Cristo Jesus. E a nossa gratidão também, além dos nossos visitantes, é a Deus pela vida do casal, o irmão Luiz e a irmã Quitéria, que estão conosco nessa manhã e que passaram por situação muito difícil na vida, na família, mas eles estão aqui firmes em Cristo Jesus e que é motivo das nossas orações de gratidão a Deus, e é esta oração que também será o alvo das nossas vidas. Os irmãos se coloquem em pé, esses irmãos, por favor, se coloquem em pé, irmãos que todos já conhecem, os irmãos Seu Luiz e Dona Quitéria, para que possamos fazer esta oração de gratidão também pela vida dos irmãos. Muito bem, nós louvamos a Deus pelas vossas vidas. Esta igreja esteve orando pelos irmãos, né? Nas vezes que tivemos lá visitando os irmãos, vimos a dificuldade que os irmãos enfrentaram, sabemos quão difícil foi, mas que o Senhor continuou sustentando a vida dos irmãos e continuará sustentando as vossas vidas. Nós expressamos a nossa gratidão a Deus pelos irmãos em oração nesta manhã. Os irmãos podem sentar. Vamos estar então levantando esta oração nesse momento pelos enfermos, pelos enlutados e pela nossa gratidão aos irmãos. Oremos, Igreja do Senhor. Deus Pai Todo-Poderoso, nós louvamos o Senhor, Deus. Obrigado pela oportunidade no dia do Senhor nos dedicarmos como família de Deus em Cristo Jesus, pelos méritos dele. Aqui nós estamos, ó Pai, para rogar ao Senhor poder e a graça sobre a vida de todos aqueles que ainda estão sofrendo com enfermidades, aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão, meu Pai, nos seus lares, mas estão enfermos. Tem misericórdia, Senhor. Manifesta o teu poder, curando, restaurando a vida daqueles que fizeram cirurgia, aqueles que fizeram, Senhor, que estão passando por um momento de câncer, de luta, Senhor, com câncer. Tem misericórdia, meu Pai. Estenda a tua mão poderosa para curar, para operar na vida destas pessoas conforme a tua vontade. Que seja feito o teu querer, Senhor. O Senhor seja honrado e glorificado. Ó Deus, nós pedimos também pelos enlutados, aqueles que perderam seus entes queridos. Tem misericórdia, Senhor, que o Senhor traga o conforto, a força, a graça, o poder do Espírito Santo, que só o Senhor pode dar a estas pessoas, Senhor, aos seus corações. Ministra a tua paz, Senhor, para que eles possam suportar este absurdo da dor no Senhor. Ó Deus, rogamos também, meu Deus, pelas crianças, pelos pequeninos que estarão nesse instante se dirigindo também para cultuar o Senhor, meu Pai, que o Senhor os abençoe, abençoe as professoras do departamento infantil, abençoe os teus filhos para a glória do teu nome. Momento também de gratidão ao Senhor, Pai, gratidão pelo que o Senhor tem feito pela vida dos nossos irmãos, gratidão, ó Deus, pelo que o Senhor fez à vida do irmão Luiz, da irmã Quitéria, e que estão aqui, Senhor, como fruto do poder do Senhor, da graça do Senhor, da manifestação do teu poder. E nós te louvamos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito na vida dos nossos irmãos, mesmo diante de tantas lutas que eles enfrentaram, mas o Senhor tem sido, meu Pai, presente na vida dos teus servos, e nós testificamos isso, e por isso nós te agradecemos. Te pedimos também que fala o nosso coração através da pregação da palavra, que o Senhor edifique a nossa vida, que o Senhor possa tratar com os nossos corações, para que possamos viver, Senhor, baseados e guiados pela sabedoria que vem do alto. Abençoa-nos, conduze-nos em graça, Senhor, em nome de Jesus. Também abençoa os visitantes que aqui estão e aqueles que estão nos acompanhando em casa através das redes sociais. Assim nós oramos, ó Pai, confiados em Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, as crianças então podem estar se dirigindo lá ao pavilhão. E enquanto isso, você, por favor, abra a sua Bíblia na Epístola de Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3. Hoje nós estaremos encerrando este capítulo 3 de Tiago. E nós vamos ler a partir do verso 13. Hoje encerramos este capítulo 3, estamos perto de encerrar a Epístola de Tiago, já estamos aí partindo para a
o meio, né, praticamente da epístola, capítulo 3, onde temos tido o privilégio de também, durante as quintas-feiras, aprofundar, não é, ainda mais, discutir, conversar sobre esta epístola com os irmãos nos pequenos grupos. E hoje vamos ler o capítulo 3 de Tiago, os versos 13 a 18. Acompanhe aí o que diz a sua Bíblia. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do céu, ou lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Palavra do Senhor para as nossas vidas. Já oramos. Nós vamos então seguir com a nossa exposição, porque diante desse texto é possível que no nosso dia a dia nós possamos encontrar uma pessoa muito inteligente, mas tão inteligente a ponto de programar, não é, um computador. Ele consegue ter a habilidade de programar um computador, mas veja, a tamanha inteligência de um indivíduo que consegue programar um computador, mas muitas vezes um indivíduo que não consegue lidar com as coisas mais simples da vida, como controlar a si mesmo. Não é verdade? Se nós não sabermos, irmãos, como lidar com a nossa vida, se nós não soubermos lidar com as nossas ações, aquilo que fazemos, é preciso, nós já vimos isso, é preciso buscar a sabedoria certa, no lugar certo, a fim de nós vivermos uma vida para a glória de Deus e não para a nossa glória, para a nossa autopromoção. Quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos que depois que Tiago repreende, no capítulo 3, verso 1, ele repreende aqueles que se achavam mestres, mas não sabiam usar a língua de maneira adequada e nem tinham um ensino correto para aquela sinagoga. Agora Tiago vai exortar aqueles que se achavam sábios e inteligentes. Veja que agora Tiago faz uma pergunta, e por isso no versículo 3 ele diz isso: se alguém se acha sábio e inteligente, aqui é uma retórica para a gente refletir. Tiago está dizendo: olha, vocês agora que se dizem mestres, e agora vocês que se dizem sábios e inteligentes, vocês vão demonstrar isso, se de fato vocês são. Como? Ele diz: na maneira humilde de aplicar a sabedoria através das suas ações, das suas atitudes. E essa mansidão de sabedoria não é sinônimo de fraqueza. Ah, fulano é mansinho, ele é fracote. Não é. Não confunda mansidão com fraqueza. Ser manso não é ser fraco, mas é o poder sobre controle, é você saber se dominar. E existe uma falsa humildade, que às vezes é confundida com mansidão, mas que não passa de falsificação. Então, cuidado, às vezes a pessoa se demonstra ser uma pessoa mansa, mas na verdade isso é falsidade, não é mansidão coisa nenhuma. Então, uma pessoa mansa, na verdade, ela é dominada pelo Espírito Santo e busca somente a glória de Deus. Então, ter sabedoria, irmãos, é mais do que simplesmente ter conhecimento e inteligência. É saber usar o conhecimento que tem de forma humilde, sem arrogância, para um fim benéfico, seja para si mesmo ou para as outras pessoas. Sabe, aqueles que são filhos de Deus devem ser
viver guiados pela sabedoria do alto. E para isso, primeiro, nós precisamos entender como Tiago ele traz uma estrutura para nos ensinar como devemos viver a sabedoria do alto. Primeiro, ele nos explica a origem da sabedoria, ou seja, de onde vem a sabedoria. E ele diz assim, porque depois que ele explica como é que nós podemos ser sábios, ele mostra isso sendo humilde nas nossas ações, nas nossas relações. Agora Tiago irá nos mostrar os dois tipos de sabedoria e de onde cada uma delas procede, ou seja, qual é a origem, a fonte dessa sabedoria. Primeiro Tiago fala da sabedoria do mundo. Ele fala isso no versículo 15. Ele diz que essa sabedoria do mundo ou humana, ela tem 3 características. Quais são elas? Ele diz aí, ela é o quê? Terrena, animal e demoníaca. Presta atenção nessas 3 características da sabedoria do mundo. Nós nos lembramos aqui, se a gente prestar atenção, olha, a gente pensa aqui, né, terrena, animal e demoníaca. A gente se lembra da tentação de Jesus e nos lembramos dos 3 inimigos dos filhos de Deus. Quais são eles? Os inimigos do povo de Deus: o mundo, a carne e o diabo. Exatamente essas 3 relações que Tiago traz aqui entre os nossos inimigos e a sabedoria do mundo. Há uma associação disso, e ele diz, ela é uma sabedoria, a sabedoria do mundo é terrena, porque ela procede de um mundo caído, um mundo deformado pelo pecado. E nós somos muito beneficiados, claro, com as descobertas que há nesse mundo, ou não? Nós somos beneficiados. A vacina, por exemplo, agora, nós fomos beneficiados pela sabedoria, pelo conhecimento que há no mundo. Nós somos beneficiados. Mas, irmãos, quase tudo o que o homem descobre acaba se voltando contra ele mesmo. Não é verdade? Nós temos o exemplo aí, por exemplo, as armas, as bombas e todas as outras coisas. Mas há muito conhecimento e pouca sabedoria. E tudo o que é produzido, muitas vezes, é para o engrandecimento do próprio homem e da sua vaidade, e não para a glória de Deus. Ele também fala que essa sabedoria, primeiro ele falou que é terrena, porque procede do mundo decaído. Segundo, é animal, porque ela é governada por instintos pecaminosos. E essa sabedoria, ela sempre irá se opor à nova natureza de Cristo em nós. Essa sabedoria irá nos levar a viver para longe de Deus, para os instintos sensuais e pecaminosos. Essa é a derivação original do texto. Mas ele também diz que essa sabedoria é demoníaca. Por quê? Porque ela é soberba e produz separações. E essa sabedoria é responsável por nos separar de Deus, nos fazendo duvidar dele. É uma sabedoria perigosa porque pode usar muitas vezes a Bíblia, a palavra de Deus, para atingir um objetivo pessoal. Foi o que Satanás fez com Eva. Lembra-se disso? Ele usou a verdade de Deus com meias verdades para enganar Eva a fim de um objetivo. Satanás falou a Eva tudo o que ela queria ouvir. E muitas vezes nós estamos ouvindo coisas que nós queremos ouvir ao nosso respeito para a nossa vaidade e vanglória. Foi exatamente isso que Eva quis ouvir. Ser igual a Deus. E aí veio o desastre. Depois que Tiago mostra o que é esta sabedoria do mundo, as características dessa sabedoria e o que ela causa, ele diz no versículo 14 que essa sabedoria do mundo revela problemas no coração, problemas do coração, porque Jesus disse que é do coração que procedem o quê? Que saem os maus desígnios, os maus pensamentos, a pecaminosidade sai do coração do homem por causa da sua natureza pecaminosa. Então Tiago vai mostrar agora os 2 problemas que acontecem no coração do homem se ele vive a vida guiado pela sabedoria deste mundo. O primeiro problema, quais são esses problemas? O primeiro é a inveja amarga e o segundo é o sentimento faccioso. A palavra inveja, na verdade, foi traduzida para nós como inveja, mas no original não é inveja. A palavra no original significa zelos, no grego, que é a mesma palavra que nós usamos para zelo, que nada mais é do que
o cuidado excessivo por uma causa. Nós temos zelo, por exemplo, pela casa de Deus. Nós temos um cuidado pela casa de Deus. Nós temos um cuidado excessivo pelas coisas de Deus. A palavra é essa, e não propriamente inveja. Mas por que a palavra está traduzida como inveja para nós? Porque esse zelo aqui tem uma qualidade negativa. Qual é a qualidade desse zelo? É um zelo, é um cuidado excessivo, mas amargo. Ele está dizendo que ele é desqualificado. Este zelo, que supostamente seria um zelo espiritual, Tiago está dizendo, é um zelo desqualificado, é um zelo carnal. É um zelo travestido de carnalidade. É o mesmo que ambição egoísta. E aí Warren Wiersbe, o teólogo, comenta sobre isso. Ele diz, infelizmente, há um bocado de autopromoção egoísta e carnal no meio do povo de Deus. Até mesmo os apóstolos discutiram sobre quem seria o maior no reino de Deus. Isso acontece, irmãos, muitas vezes nas igrejas. É muito fácil agir com ambição egoísta sob pretexto de zelo espiritual pela igreja. E os fariseus usavam as atividades religiosas para receber o louvor dos homens. Temos que ter cuidado. E quantas vezes nós vemos isso nas igrejas? Pessoas querendo se promover pelo cargo, pelo status. Basta uma foto ali, basta um clique aqui e opa, eu estou aí, sendo visto, bem visto por todos, vivendo uma glorificação humana. Cuidado! Nós devemos ser zelosos pela obra do Senhor, mas devemos fazer isso com as motivações corretas, irmãos, e que esta seja para a glória de Deus. Qual é o nosso zelo por Deus? Carnal ou espiritual? Tiago também fala do sentimento faccioso. Primeiro ele falou do zelo que não deve ser um zelo equivocado, ambicioso. Agora ele fala do sentimento faccioso, e no original significa partidarismo, e era usado pelos gregos para fazer campanha eleitoral para conseguir votos. E era o que estava acontecendo naquela sinagoga. Muitos queriam receber o louvor dos homens, faziam obras para serem vistos, a fim de receberem votos para cargo de liderança naquela sinagoga. E no contexto que Tiago está falando, de gente que estava dentro da igreja, brigando por cargo, por ofício, e muitas vezes usavam esse poder para oprimir os outros. E esses crentes haviam perdido o foco de quem é o Senhor da igreja. É Cristo. Tiago diz no versículo 14, que por causa disso ninguém deveria se gloriar de posições e cargos. Não é essa área, irmãos. Às vezes a pessoa foca nesta área de posição e cargos, e não é isso e não é esse foco. Às vezes a pessoa diz, olha, nessa área quem manda sou eu, só eu sei fazer isso, só eu sei mexer naquilo, ninguém toca nisso, ninguém toca naquilo. Tiago diz que agir assim é o mesmo que mentir contra a verdade. Ou seja, isso acaba envolvendo mentiras. Nós vivemos numa posição que não condiz com aquilo que somos de fato, e viver assim, irmãos, não irá glorificar e honrar o nome do Senhor. E por que nós não devemos agir assim? Tiago responde no versículo 16. Ele diz, por que não devemos agir assim? Nós não devemos agir assim, porque onde houver zelo carnal e politicagem, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Irmãos, quando a sabedoria de Deus opera no meio dos nossos corações, na igreja, há um sentimento de humildade, há um sentimento de submissão e desejo de que Deus receba toda a glória e não o oposto a isso. Esta é a igreja viver da verdadeira sabedoria do alto. Depois de falar da parte mais difícil, e eu sei que essa é a parte dura, mas é a palavra de Deus, não é o pastor David que está inventando nada não, meu irmão, mas é a palavra de Deus falando ao nosso coração. Tiago agora fala da parte boa que a gente quer ouvir, é a parte da sabedoria do alto. E é por esta sabedoria que nós devemos ser guiados. No versículo 17, ele define essa sabedoria como sendo uma sabedoria que vem de lá do alto. Ele aponta de onde ela vem. Nos lembramos aqui da mesma expressão do Salmo 121, verso 1 e 2, que diz, elevo os meus olhos para os montes. E de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor,
que fez os céus e a terra. Veja, a expressão aqui do Salmo é a mesma usada por Tiago. Vem do alto, ele está dizendo exatamente isso. Se nós queremos viver assim, numa sabedoria que glorifique a Deus, devemos olhar para o alto, de onde vem o socorro, de onde vem a sabedoria, de onde vem tudo aquilo que nós precisamos. É do alto que vem o socorro, é do alto que vem a sabedoria, do Pai das luzes que procede toda a fonte de bem para nós. É a fonte da sabedoria, é Deus, ela vem lá do alto. E como é que Tiago descreve essa sabedoria lá do alto? Ele traz algumas características sobre ela. Ele diz que ela é pura, ou seja, a sabedoria de Deus nos leva a viver em verdade e sinceridade. A sabedoria de Deus nos livra, irmãos, de qualquer relacionamento enganoso. Ela é pacífica, ou seja, ela promove a paz. É uma paz baseada em santidade, na glória de Deus e não nas concessões indevidas. Porque a paz da igreja, irmãos, não é mais importante do que a pureza da igreja. Preste atenção, a paz da igreja não é mais importante do que a pureza da igreja. Se a igreja for pura e consagrada a Deus, haverá paz, meu irmão. Essa sabedoria também Tiago diz que é indulgente. A gente lembra de indulgência, né? Do século XVI, na época da Reforma Protestante. E a palavra indulgente aqui significa tolerante. Essa sabedoria é tolerante, é gentil, é uma pessoa que perdoa. E o Wisby, o teólogo, diz assim que uma pessoa indulgente não provoca brigas, mas também não cede no que se refere à verdade só para manter a paz. É uma pessoa indulgente, mas ela não negocia valores, não abre mão da verdade. É uma sabedoria tratável, ou seja, uma pessoa disposta a ceder, flexível, uma pessoa fácil de conviver e de trabalhar. Então, quando o cristão vive por essa sabedoria de Deus, sendo tratável, essa sabedoria, irmãos, opera. Então, sabe, há uma disposição para ouvir o que Deus tem a nos dizer. A gente não ouve a pregação com ouvidos tapados, como quem está dizendo assim, não, Deus não está falando comigo não, está falando com qualquer outra pessoa, menos comigo. Você e eu não podemos dizer assim, Deus não falou comigo nesta manhã, porque Deus está tratando conosco, Deus está falando conosco. Agora, realmente, Deus não é obrigado a forçar o seu coração, porque Ele não faz isso. Agora, quando a sabedoria de Deus opera, e ela faz um tratamento no nosso coração, há uma disposição em nosso coração, de atender a ouvir a voz do Mestre, acatar o que Ele diz a nosso respeito e obedecer ao que Ele está revelando por meio da sua palavra. É uma decisão pessoal, mas essa sabedoria também é cheia de misericórdia e de boas ações. Ela não só recebe, como oferece misericórdia. Essa sabedoria oferece misericórdia às pessoas. Não é aquela que só, quer receber misericórdia. Na hora que é dos outros, não é misericordioso. Não. Viver assim não é viver pela sabedoria de Deus. Viver pela sabedoria de Deus é tanto receber de Deus a misericórdia, como conceder às pessoas misericórdia. Ela não nos leva não somente a sermos autênticos, mas também sermos produtivos. Veja que ele fala de frutos, e esses frutos aqui são as nossas ações. As nossas palavras devem não apenas ser vistas sem ações, elas devem ser vistas pelas nossas atitudes, pelos nossos frutos que glorificam a Deus, como Jesus diz, vocês vão conhecer as árvores pelos seus frutos. Esta sabedoria também é imparcial. Ela me guia a não fazer acepção de pessoas. Se eu vou tratar você, eu tenho que tratar aquele da mesma forma, o outro da mesma forma. Não é porque eu trato meu filho de um jeito que eu vou tratar o seu filho de outro jeito, e assim sucessivamente. Viver pela sabedoria do alto nos leva a uma condução imparcial de tratar os outros como Cristo tratou a nós mesmos. A palavra sem fingimento usada aqui, ele diz que viver por essa sabedoria é viver sem falsidade. Não é ser falso e viver sem fingimento. A palavra sem fingimento é o mesmo para hipócrita.
No original é não hipócrita. A tradução é essa. É alguém que não usa máscara de ator. Ele é o que é conforme ele vive. E quem é guiado pela sabedoria ou pela astúcia desse mundo, vive fingindo e se escondendo da verdade porque tem medo da verdade. A politicagem religiosa é uma abominação aos olhos de Deus. E era isso que estava acontecendo na sinagoga em que Tiago estava pastoreando. E isso só causa confusão na igreja. E como ainda disse Warren Wiersbe, crer é viver sem tramar. A causa, irmãos, de muitas contendas entre irmãos, divisões na igreja e falta de pureza e de paz, sugere que algo está errado. E eu acredito que não seja Deus. Talvez esse algo seja a ausência da sabedoria de Deus na igreja. E por último, no versículo 18, Tiago termina falando do objetivo de vivermos pela sabedoria do alto. Ele diz que a sabedoria do alto produz duas coisas. Quais são elas? Ele fala no versículo 18, ela produz paz e justiça. Quando a igreja vive na verdadeira sabedoria que vem do alto, o que ela produz na igreja é paz e justiça. Veja, isso é bênção de Deus para a igreja, isso é bênção de Deus para as nossas vidas. A vida cristã consiste assim, em plantar e colher. E se pela sabedoria de Deus plantarmos a justiça e não o pecado, nós colheremos paz e não guerra. Causar confusão, irmãos, entre irmãos é algo que Deus abomina, conforme Provérbios capítulo 6, verso 16 a 19. Salomão diz assim: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o pior de todos, o que semeia contenda entre irmãos. Irmãos, isso é algo que Deus abomina, e quem vive assim, vive como alguém que não se converteu ainda. Ele apenas está travestido de religiosidade, de uma capa, mas ele não é aquilo que diz. Talvez esse seja o maior perigo e os maiores perigosos no meio da igreja de Deus. Temos que ter cuidado para não sermos enganados, como aqueles que se infiltrou na sinagoga a qual Tiago estava pastoreando. O que nós mais queremos, irmãos, é viver em paz em nossas vidas, com Deus, em paz e justiça. Para isso, irmãos, é necessário vivermos da sabedoria do alto, vivermos guiados pela sabedoria de Deus, a fim de nós colhermos a justiça, a paz e a bênção de Deus para as nossas vidas. Que o Senhor nos ajude a andarmos humildemente com esta sabedoria que promove a paz e a justiça e que glorifica o nome do Senhor. Talvez a sua alma está cansada, como nós cantamos hoje. E Jesus nos convida, como Ele convida a todos. E aquele convite não é um convite ao incrédulo, não. Aquele convite de Cristo é um convite aos seus filhos. Quando Ele diz: vinde a mim, filhinhos, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Esta expressão usada por Tiago é a mesma expressão de Cristo. Aprendei de mim, filhinhos, que sou manso e humilde de coração. O Senhor nos chama. Você está cansado porque você não sabe como agir, como proceder, você não sabe o que fazer diante das circunstâncias, você está cansado, a sua alma está cansada, a sua alma está farta, talvez do descaso, da injustiça, a sua alma está farta das lutas que você tem travado. Ora, filhinhos amados, como a graça e a misericórdia de Deus nos alcança por meio de um duro discurso, como Cristo nos aponta nesta manhã. Ora, como a sua bendita graça nos alcança, a ouvirmos não somente os açoites da sua justiça sobre nós, mas como a sua misericórdia bendita e a sua graça nos recebe dizendo que o Pai açoita quem ama. E assim ouvimos a sua voz, ele diz: filhinhos, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Sim, filhinhos, aprendei de mim, eu sou manso e humilde de coração. O Pai nos chama a vivermos desta sabedoria do alto,
alto. O mestre da vida é que nos ensina por meio desta verdadeira sabedoria. Ele conhece o seu coração, ele está aqui, ele conhece a sua vida, ele sabe o que você está vivendo, ele sabe de tudo o que você está passando. O mestre da vida diz: vinde pequenos do meu Pai, vinde e aprendei de mim. Vamos nos colocar em pé, meus amados irmãos. Ó Deus, como é difícil viver assim, por esta sabedoria do alto. E isso porque somos pecadores, tendenciosos a viver uma vida distante do Senhor. Queremos selecionar o que o Senhor fala conosco. Queremos apenas ouvir coisas que são agradáveis aos nossos lábios e ao nosso coração. Deus tem misericórdia de nós, nos quebranta, Senhor, quebranta o nosso coração, nos enverga, Senhor, nos enverga. Às vezes estamos tão duros na nossa postura, na nossa cerviz, e não queremos, Senhor, nos render. Tem misericórdia de nós, nos faça render, Senhor, pelo poder do Espírito Santo. Opera em nós a sabedoria do alto, de modo que sejamos autênticos, verdadeiros, de modo que possamos viver por esta sabedoria do alto, não enganando as pessoas nem a nós mesmos. Sejamos honestos conosco e contigo, Senhor. Nos ajuda, Pai, nos dá sabedoria. Se há algum entre nós que não sabe como proceder, que está sofrendo em alguma área da sua vida e não sabe como lidar, não sabe como proceder, ó Deus, fonte de todo bem, fonte de toda graça, fonte de toda sabedoria, ministra sobre esta pessoa, sobre este irmão, esta irmã, este que nos está nos acompanhando agora. Ministra a sabedoria do alto, a graça, Senhor, ministra, meu Deus, para que a nossa vida te glorifique. Tem misericórdia de nós, falhos, pecadores, necessitados da tua graça. Ah, Senhor, mas nós não resistimos ao convite gracioso, ao convite que nos quebranta, que nos humilha, ao convite, Senhor, que ao mesmo tempo nos quebra, mas ao mesmo tempo nos modela, nos trabalha, nos renova, nos faz de novo. Ó Deus poderoso, obrigado pela sua graça maravilhosa, e se não fosse ela, estaríamos perdidos. Por Cristo Jesus, o Senhor, nós te louvamos, pelos méritos dele nós te louvamos, pela graça dele nós te adoramos. É por ele, Senhor, e para ele, tudo que nós vivemos é por ele e para ele. Louvado, bendito, glorificado seja o santo nome do nosso Cristo. Nós louvamos o Senhor, Deus Pai, em nome de Jesus. Nos ajuda a colocar em prática esta palavra. Nós consagramos as nossas vidas ao Senhor. Nos ajuda a colocar em prática. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. No mais, meus amados irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e o consolo do Espírito Santo sejam sobre nós, irmãos, hoje e para sempre. Amém. 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 Vos guarde pelo seu poder, permaneça ao vosso lado, vos dispense o seu cuidado. Deus vos guarde pelo seu poder, e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus vos guarde em sua luz. Os irmãos podem sentar.
Queremos agradecer a todos os que estão nos visitando, que o Senhor esteja abençoando a todos os que estão visitando a casa do Senhor. Seja muito bem-vindo. Venha outras vezes para estarmos como igreja de Cristo, reunidos e adorando e aprendendo daquele que é o dono da igreja. Queremos também agradecer aos irmãos que nos acompanham através das redes sociais. Que o Senhor esteja também abençoando a você que não pôde vir. À noite, venha também para a igreja para estarmos juntos louvando a Deus. Logo mais às 6:30 da noite teremos culto. Aniversariantes da semana. Dia 8, a nossa irmã Jéssica. Dia 13, Ana Paula Gomes e o nosso irmão Marlos Monteiro. Que o Senhor esteja concedendo bênçãos, paz e prosperidade aos irmãos, para que estejam na casa do Senhor todos os dias da sua vida, como diz o salmista. Temos também o curso Antes de Dizer Sim. Então, a próxima terça-feira, dia 10/8, às 19h30, curso com o pastor para preparar aqueles que desejam se casar. Que você dê o seu nome ao pastor, fazendo assim a sua inscrição. O curso é gratuito, como todos sabem, e que trará lições para a vida conjugal. É aberto a todos para fazerem esse curso. Aula de música, estamos retornando às aulas de música. Você que tem interesse em colocar seu filho para aprender algum instrumento musical, procure o nosso presbítero Paulo e confirme a presença sua ou do seu filho. Assembleia Geral Extraordinária marcada para o dia 29 de agosto. Haverá eleição para o cargo de diácono. Está sendo ofertada 4 vagas. Então, tem o edital que está posto ali no mural, os irmãos podem ler o edital. Então, quem já é diácono e deseja concorrer à reeleição, não precisa de indicação de 10 nomes. Então, é só confirmar com o pastor que você quer ser candidato, demonstrar a sua vontade de ser candidato à reeleição. Quem ainda não é diácono, deve ser apresentada uma lista com 10 pessoas e apresentada também ao pastor, que será apresentada ao conselho. Então, no dia 29 de agosto, haverá eleição para o cargo de diáconos. Então, o cargo de diáconos está se vencendo o mandato de alguns irmãos e está tendo assim a eleição novamente. Então, logo mais à noite teremos o culto, como dissemos. Também teremos no próximo domingo a presença do presidente do presbitério de Garanhuns, do qual fazemos parte aqui na igreja, que irá trazer uma mensagem, irá também tratar de assuntos administrativos com a igreja. E temos também nos visitando pela primeira vez o bisneto da nossa irmã Sina, da nossa irmã Ercina. Como é o nome do bisneto? Bernardo Severiano. Queria que os irmãos se colocassem em pé, trouxessem a criança aqui para nós estarmos orando por ela. Primeira vez que o bisneto dela vem à igreja, e que Deus esteja abençoando e pela sua graça também esteja fazendo essa criança conhecer os caminhos do Senhor, né? E nosso desejo é que os pais deles frequentem, estejam conosco e que essa criança venha ter conhecimento da palavra do Senhor. Grande herança é a palavra do Senhor, trazer o conhecimento bíblico para que os filhos nossos andem nos caminhos do Senhor. Então eu vou convidar o pastor para fazer uma oração por esta criança. Bernardo. Louvado seja Deus. A maior herança que os pais podem dar aos seus filhos é a fé. Não é uma boa escola, não é uma boa vida financeira, mas a melhor herança que os pais podem deixar para os seus filhos é a fé em Cristo Jesus. E isso serve de exemplo para todos nós, igreja, que temos filhos em Deus. Vamos orar pelo Bernardo. Deus Pai Todo-Poderoso, nós louvamos o Senhor pela família, instituição do Senhor.
Nós te louvamos pela graça que o Senhor tem concedido a este casal de ter este filho. Isso é uma bênção do Senhor sobre a vida deles, sobre esta família da irmã Essina, dos seus netos, filhos, neto e agora bisneto. Nós rogamos, Senhor, as tuas bênçãos, as tuas graças sobre a vida desta criança, que ela possa crescer, ó Pai, sobre a instrução dos seus pais, primeiramente, que eles possam perseverar no Senhor em Cristo, que eles possam mostrar isso na prática para o seu filho, crescendo nos caminhos do Senhor, olhando para os seus pais e vendo a fé que eles têm em Ti, e ao mesmo eles possam fazer, Senhor, Te servindo com alegria. Abençoa esta criança, ó Pai, para a honra e glória do Teu santo nome. Nós pedimos que o Senhor permita que ela continue crescendo com saúde e em estatura para a glória do Senhor e dedicada ao Senhor. Assim nós te agradecemos por este casal, por esta criança e por esta família do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe. Como é na nossa igreja, né, é costume que nós também estejamos instruindo os nossos filhos na disciplina do Senhor e batizando, né, a Deus perante a igreja. Que também essa seja depois a instrução de vocês, e o que vocês precisarem, conte conosco, conte com essa igreja na instrução de Deus para as vossas vidas. Muito obrigado pela presença, Deus abençoe. Mais alguma coisa? Não? Meus irmãos, então vamos para casa, que tenhamos uma tarde, um dia... Opa, perdão, irmãos, perdão. Isso, me perdoe, irmãos, me perdoe. Lucas, obrigado por me avisar. Já havia esquecido aqui, presbítero, hoje é dia dos pais. Hoje é dia dos pais. E nós vamos fazer uma oração em favor de todos os pais. Então, por favor, todos os pais, aqueles que são pais, se coloquem em pé. Né? O meu pai, George, lá de Aracaju, Sergipe, está lá em casa. Hoje já tentei falar com ele, mas não consegui, vou tentar falar com ele mais tarde. Mas você que tem o seu pai, talvez o seu pai partiu também já, né? Enfim, mas tem a oportunidade de você mandar um recado para o seu pai, falar com ele, é muito bom. Você que é pai, isso é bênção, é graça do Senhor Jesus Cristo, né? Olha aí que abraço bom, né, meu irmão, no filhote, que coisa boa. Nós vamos orar pelos pais e em seguida, depois da oração, o departamento infantil, os irmãos permaneçam de pé, que o departamento infantil tem uma lembrancinha que foi preparado com muito carinho, com muito amor e dedicação para cada pai. Vamos então orar nesse instante. Nós louvamos o Senhor, Deus Pai, por este dom gracioso que o Senhor nos deu, de sermos pais, de sermos genitores. Nós te louvamos, ó Pai, por esta graça. Te agradecemos. Muitos que talvez sejam pais do coração, mas que neste momento também são pais terrenos mesmos, têm os seus filhos, que o Senhor continue dando sabedoria como marido, como esposo, dando sabedoria como pais, para que não apenas possamos trazer o mantimento para a nossa casa, mas que tenhamos uma boa relação com os nossos filhos, de amor, de afeto, de cuidado, que tenhamos uma boa relação, Pai, com a nossa família, como esposo. Abençoa os pais, meu Deus, cada pai aqui presente, com a mesma graça que o Senhor nos dá sendo pai. Obrigado, Senhor, por ser um Pai eterno das nossas vidas, um Pai tão gracioso, que esta mesma graça possa ser refletida no coração de cada um de nós nesse dia tão especial. Nós te agradecemos por esta bênção e te louvamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Feliz Dia dos Pais, receba este abraço de toda a Igreja Presbiteriana de Bom Conselho. Você também que está em casa, receba aí o nosso abraço. Feliz Dia dos Pais. E aí o departamento infantil está entregando a você aí uma lembrancinha, e depois que você receber a lembrancinha, todos tenhamos uma tarde, um dia de meditação, de descanso e meditação na Palavra de Deus, e até mais à noite, se Deus permitir. Stop.